Meus amados, Deus colocou uma palavra no meu coração e sabe quando você tem aquela luta interior, né? Mas será que é essa palavra mesmo? Será que não é? Tal. Inclusive eu nem cheguei a digitar o esboço. Aí depois que realmente Deus confirmou, eu até anotei alguns versículos aqui à mão mesmo. E eu fiquei aí uns 2, 3 dias batalhando, né, dentro do meu coração a respeito dessa palavra. E ontem à noite eu assisti um filme muito bonito na Netflix, aconselho vocês a assistir. O tema do filme é Eu Só Posso Imaginar, é o nome do filme. É um filme gospel, é um filme muito lindo. E esse filme tem a ver com o tema que Deus colocou no meu coração para pregar. E quando eu comecei a assistir esse filme, né, eu percebi que Deus estava falando ali, falando, não, prega, porque é isso aí mesmo, é essa palavra que eu tenho colocado no seu coração. Então, nós vamos... Apaga essa luz aqui também, ó. Quer que eu apague aqui ou vocês apagam aí? Isso. Vamos assistir um trechinho desse filme, amém? Aconselho vocês depois a assistir em casa o filme inteiro, muito bonito. É uma história verídica, né? E nós vamos assistir uma pequena parte agora, só para vocês, para a gente entrar na palavra, amém? Eu acho que percebeu que temos alguns projetos sendo feitos por aqui. E tem um lá na garagem que eu adoraria ter a sua ajuda. Eu andei reformando meu Jeep, sabe? E, puxa, quando eu tinha sua idade, criei lindas lembranças daquele Jeep. E tinha a esperança de que a gente pudesse consertar ele. Sei lá. Fazer alguma coisa. O que está fazendo? O que é isso? Bom, eu escrevi algumas cartas. Você recebeu? Aham. E joguei fora. E você leu? Não. Oh. Eu achei que tinha voltado por causa delas. Eu estou, sabe, tentando criar boas lembranças. Só isso. É meio difícil para mim, pai. Porque as lembranças que tenho de nós dois são ruins. Quero um pouco. Eu vou pegar ketchup. Filho, eu sei que fiz umas coisas que foram horríveis. Umas coisas? Tenho uma lembrança sua, pai. Uma vez você me bateu tanto que eu tive que dormir de bruços de tanto que doía. Eu nem me mexia. Quantos anos eu tinha? 10? 11? Eu lembro disso. Isso me atormentou. Eu chorei a noite toda pelo que fiz com você. Eu também chorei, pai. De dor. A noite toda. Chorou por quê? E agora quer voltar aqui? Fazer café? Fingir que nada aconteceu? Não funciona desse jeito, pai! O quê? O que eu posso fazer, Bart? Eu só quero acertar as coisas entre nós dois e... Eu não sei o que dizer. Eu não sei como fazer. Eu estou tentando. Eu andei lendo muitos livros e eu não entendo. Eu tenho muitas perguntas sobre mim mesmo. E eu não tenho ninguém para responder para mim. Se Deus tem o poder de perdoar a todos, por que não pode me perdoar? Deus pode te perdoar. Eu não. Nem sei por que eu voltei. Não pode me dar uma chance? Não! Desiste desse sonho idiota, pai.
Só serve para te manter longe disso. De lidar com a realidade. Câncer de pâncreas. Diagnóstico: câncer de pâncreas terminal. Bate. Vai. Me bate. Tá morrendo, pai. Tô. Eu te ensino, pai. Com as suas perguntas, posso te ensinar. Ele já estava com câncer, mas ele não quis fazer o tratamento e tal. Até que chega uma hora que o filho resolve voltar para casa, porque ele estava tendo dificuldades na vida dele, né? Ele não estava conseguindo seguir a vida dele. Quando ele volta para casa, o pai dele tinha se convertido. E o pai pede perdão para ele, e ele não consegue, né, de imediato liberar perdão para o pai dele. E como a gente viu aqui, ele viu que o pai dele estava com câncer, ele não sabia, e aí ele libera perdão para o pai dele. E começam a viver juntos novamente até a morte do pai. E depois que ele libera o perdão para o pai, Deus dá uma música para ele muito linda, que fez sucesso no Brasil não, mas nos Estados Unidos. E ele se tornou um compositor, um cantor gospel, né, um adorador. Inclusive, até hoje ele ainda tá nativo, esse filme não é antigo. É um filme muito bonito.
para assistir. Aconselho a todos assistirem, amém? E o tema dessa mensagem dessa manhã é: não tenho força para perdoar. E agora? Não tenho forças para perdoar. E agora? O que eu faço? Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler a parábola do credor incompassível. Mateus 18, 23. Existem alguns temas do cristianismo que são fundamentais. E um deles é a mensagem do perdão, A mensagem do perdão. É o tipo de mensagem, meus amados, que de tempo em tempo Deus nos convida a ouvi-la. Porque nós, meus amados, somos pessoas que temos uma alma, Nós somos um espírito que habita no corpo e que tem uma alma. E essa alma, ela é carregada de emoções negativas e positivas. Então, no decorrer da nossa vida, nós somos suscetíveis a estar julgando, a ficar ressentidos, a ficarmos magoados, a ficarmos com algum tipo de preconceito. Nós ferimos muito fácil. E nós nos ferimos muito fácil. A maioria de nós, por qualquer coisa, nós já temos aquela tendência a ficarmos ressentidos, a ficarmos com o coração endurecido, a ficarmos magoados. Então, nós vamos ler aqui Mateus capítulo 18, versículo 23, que é uma parábola que Jesus conta para ensinar a Pedro e seus discípulos. Pedro, ele pergunta: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus disse, na verdade, até 70 vezes 7. Não é uma questão de matemática. Não é uma questão de ser 7 vezes ou 490 vezes. Quando Jesus fala 70 vezes 7, ele está dando a entender que nós sempre devemos perdoar. Mas às vezes perdoar não é tão simples assim. Às vezes perdoar não é tão fácil assim. Existem dívidas que são altíssimas. Existem dívidas que são pequenas. Mas todas elas nós temos que liberar perdão. Mateus 18, 23 diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Queridos, em toda a Bíblia você sempre vai ver isso. O ajuste de contas, o acerto de contas, a nossa responsabilidade daquilo que nós fizemos com o nosso corpo aqui na terra para com Deus. A maioria das religiões, das heresias, que não estão de acordo com a Bíblia, fogem desse acerto de contas entre o homem e o Criador. O Espiritismo, o Budismo prega a reencarnação, o catolicismo, o purgatório, a testemunha de Jeová, o sono da alma, a destruição da alma. E tantas outras religiões tentam escapar desse embate, desse encontro, dessa responsabilidade de nós prestarmos conta da maneira que nós estamos vivendo aqui na terra para com Deus.
E aqui Jesus fala justamente isso. O reino dos céus é semelhante a um rei. Quem que é o grande rei? Deus. Que resolveu ajustar contas com os seus servos, que somos nós. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, meus amados, para vocês terem noção, é uma dívida enorme, é uma dívida impagável. Porque na época do Império Romano, um denário era o salário de um trabalhador braçal de um dia, era uma diária de trabalho. Um talento era o equivalente a 6.000 denários. 6.000. Ou seja, um talento era equivalente a 6.000 dias de trabalho. Um talento. Quanto que o servo devia? 10.000 talentos. Aí você multiplica 10.000 por 6.000. Vai dar 60 milhões. Uma dívida impagável. Essa dívida impagável é a dívida que nós tínhamos com Deus. Essa dívida impagável era a dívida que Adão deixou em aberto lá no Éden. E essa dívida em aberto, ela veio passando de geração em geração, através das dispensações, da inocência, da consciência, do governo humano, dos patriarcas, até chegar na dispensação da graça, que nós estamos vendo hoje. Quando meu pai faleceu, nós tínhamos uma causa na justiça que estava correndo no tribunal. E eu perguntei para um colega meu que trabalhava nessa área, eu falei, e essa dívida aí que ficou para trás agora, que estava no nome do meu pai, essa causa na justiça, como é que fica? Ele falou, agora, Arthur, que o seu pai morreu, você e os seus irmãos e a sua mãe vai responder por essa dívida. A causa no tribunal vai continuar. Vocês têm que pegar um advogado, recorrer e ir atrás, porque é o espólio responde. Então, o meu pai faleceu, a dívida que estava com ele passou para quem? Passou para mim, para os meus irmãos e para minha mãe. Então, eu tinha que responder. Foi o que aconteceu com Adão e Eva no paraíso, eles morreram, mas ninguém pagou a dívida, ninguém redimiu o pecado que eles cometeram. Então veio as gerações, veio as dispensações, até chegar na dispensação da graça. E quando nós chegamos à dispensação da graça, aquele que era o único que podia pagar, que era quem? Jesus. Pagou com o seu próprio sangue. Pagou se tornando pecador por nós. Ele não devia nada, mas ele se tornou o devedor. E pagou não com prata nem com ouro, mas pagou com o seu próprio sangue. Então nós somos o quê? Redimidos. Graças ao Senhor Jesus, graças ao seu sacrifício na cruz, nós não devemos nada para Deus. Deus perdoou totalmente a nossa dívida, que era impagável. Aleluia! Por causa do sangue de Jesus, nós não devemos nada para Deus. Por causa do sangue de Jesus, Deus não nos olha como devedores, mas Deus nos olha como filhos amados. Olha que coisa linda. De devedores passamos a ser filhos amados. E aqui continua, no versículo 24, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se,
reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com você. Perdoou-lhe a dívida. Era enorme, era impagável, mas Deus perdoou. Amém? Continuando aqui. E o Senhor, 28, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários, meus amados. Como eu já expliquei aqui, um denário é equivalente o quê? A 45, a um dia de trabalho. 100 denários, 100 dias de trabalho. Em comparação com a dívida que o servo tinha com o rei, ela é pequena ou ela é grande? É minúscula. É minúscula. Porque não dá nem um talento. Dá 100 denários, 100 dias de trabalho. 3 meses de trabalho mais 10 dias. 3 meses está paga a dívida. Uma dívida pequena. Nós vamos entender isso aqui de duas formas. Primeira forma, qualquer dívida, qualquer ofensa que nós tenhamos com alguma pessoa, ela sempre vai ser minúscula diante da ofensa que nós tínhamos com Deus, diante da dívida que nós tínhamos com Deus. Amém? Ficou claro? Qualquer coisa aqui na terra, qualquer embaraço, qualquer problema, qualquer dívida, qualquer ofensa, qualquer mágoa, qualquer rancor, qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de qualquer coisa que aconteça aqui na terra, comparado com aquilo que nós estávamos devendo para Deus, sempre vai ser minúsculo, irrelevante, não dá para comparar. Essa é uma forma de pensamento. A segunda forma de pensamento. Aquele homem, ele devia 100 denários para aquele que foi perdoado. Mas ele poderia dever 1000 denários. Mas ele poderia dever 300 denários. Mas ele poderia dever 500, poderia ser uma dívida maior, sim ou não? Embora tudo que aconteça aqui na terra é minúsculo, perto daquilo que nós fomos perdoados por Deus, para nós aqui na terra, entre nós aqui na terra, existe uma diferença. Sim ou não? Entre uma dívida grande e uma dívida pequena. Entre uma ofensa maior e entre uma ofensa menor. Então, muitas vezes, nós ficamos ressentidos porque alguém fez uma festa de aniversário e não te convidou. Você era amigo, você convive, mas não sei que rolo que deu, se erraram na lista, e alguém fez uma festa de aniversário ou um casamento e não te convidou. E você ficou chateado com aquilo. Você ficou ressentido com aquilo. É uma dívida pequena ou é uma dívida grande? Hã? Quem acha que é grande aí? Eu vi um grande aqui, acho que foi aqui na frente. É uma dívida grande ou uma dívida pequena? Pequena, meus amados. É uma dívida pequena. Você emprestou R$1.000 para uma pessoa. Essa pessoa falou que ia pagar você no mês que vem, mas não pagou. Passou 2, passou 3, virou o ano e ela não pagou. Você ganha R$10.000 por mês e você emprestou 1.000. E a pessoa não te pagou.
Essa dívida é uma dívida grande ou é uma dívida pequena? Pequena. O caso que nós assistimos aqui no filme, um pai violento, extremamente violento, que durante toda a infância e adolescência espancava o seu filho. É uma dívida grande ou é uma dívida pequena? Grande. É uma dívida grande. Uma criança que foi abusada pelo padrasto, pelo primo, por não sei o que, é uma dívida grande. Um caso de adultério é uma dívida grande. Existem questões na nossa vida que são pequenas. Existem questões na nossa vida que são grandes. E nós, meus amados, somos tão sensíveis que ao mesmo tempo que nós ferimos com facilidade, nós também podemos ser feridos com facilidade, como numa questão que eu disse agora. Você simplesmente não foi convidado para o casamento e isso já foi motivo para você ficar o quê? Magoado, ressentido com a pessoa. Agora, qual que é o problema maior? O problema maior está aqui, ó. No versículo 29 diz assim: então o seu conservo, caindo aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Diga, não quis. Meus amados, essa aqui é a parte principal da palavra. A gente vai falar o resto aqui, mas essa aqui é a parte principal da palavra. Então presta atenção. Ele não quis. Eu não quero perdoar. Eu não quero perdoar. É algo pequeno, mas eu não quero perdoar. É algo grande, mas eu não quero perdoar. O tema da mensagem é: eu não tenho força para perdoar. E agora? Existe uma distância, um abismo enorme entre você não querer perdoar e você querer perdoar, mas não ter força para isso. Porque talvez não foi uma dívida pequena. Não foi um empréstimo de 1.000, de 500 reais, não foi porque não convidou no casamento, para o churrasco, ou porque não cumprimentou outro dia, passou de cara virada, ou uma fofoca. Não foi uma coisa pequena, talvez foi uma coisa grande. Mas apesar que existem pessoas que mesmo com coisas pequenas acabam não querendo perdoar. E aquilo vai virando uma bola de neve. Porque quando você está magoado com alguém, ressentido com alguém e não perdoa, aquilo vai virando uma bola de neve. Vai virando uma bola de neve. Aí qualquer coisinha é motivo para você ficar mais magoado ainda. Porque aí tudo que aquela pessoa fizer ou falar, você já vai tomar para você. E aquilo vai aumentando cada vez mais. Mas voltando. Uma coisa, meus amados, é não querer perdoar. Não, eu não quero perdoar. O que ele fez para mim não se faz, o que ela fez para mim não se faz, eu não quero perdoar. Então, quando a pessoa toma essa atitude, queridos, ela está bloqueando toda a vida espiritual dela. Quando a pessoa diz, eu não quero perdoar porque isso não é possível, porque o que ele fez para mim não se faz, eu não aceito isso, você está bloqueando a sua vida espiritual, você está bloqueando o agir do Espírito Santo e você vai ser entregue aos atormentadores, aos verdugos, como diz a palavra de Deus. O que é o atormentador? Quem são os atormentadores? Quem são os verdugos? Que diz a parábola? São os demônios. Presença demoníaca, presença maligna na vida da pessoa.
Porque ela decidiu não perdoar. Eu não quero perdoar. Eu não aceito esse desaforo. Eu não aceito o que essa pessoa fez para mim. E eu não quero perdoar. Quando a pessoa faz isso, ela bloqueia tudo. E isso, meus amados, é um erro terrível, é antibíblico. E uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela não pode tomar essa decisão na vida dela. Agora tem um outro caso que é diferente desse. É aquela pessoa que ela conhece realmente a palavra de Deus. Ela conhece a Bíblia. Ela conhece, ela sabe que ela tem que perdoar. Por exemplo, Efésios, capítulo 4, 32, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Efésios 4, 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, meus amados, a pessoa que conhece a Bíblia, ela sabe que ela tem que perdoar. Olha um outro texto mais forte que esse ainda, Mateus capítulo 6. Esse texto é forte. Mateus capítulo 6, no final da oração do Pai Nosso, Jesus ensinando, 6,14. Vamos ler o 12. Lê o 12, a oração do Pai Nosso. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Olha que coisa terrível. Quando você diz, eu não quero perdoar, o que você está fazendo? Você está retendo o perdão aqui na terra. E quando você retém o perdão aqui na terra, o que acontece lá no céu com o seu perdão? Ele fica retido. Agora eu pergunto para você, meus amados. Será que existe aqui alguém tão santo a ponto de não precisar do perdão e da misericórdia de Deus todos os dias da nossa vida? Seja coisa grande, seja coisa pequena, a gente sempre está o quê? Derrapando na curva. A gente acaba errando. E aí você abaixa sua cabeça e fala, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. E Deus fala do céu, como é que eu posso te perdoar se você não está perdoando aqui na terra? E você, acontece o que com você? Você permanece no pecado. Então a pessoa que conhece a palavra, ela sabe que ela tem que perdoar. Ela tem consciência disso. O Espírito Santo já está tocando no coração dela que ela tem que perdoar. Mas não é uma dívida pequena. Não foi aquele convite de aniversário que aconteceu, não foi aquele empréstimo de R$1.000, não foi aquela fofoca michuruca, não foi aquele desentendimento na família lá, foi algo pesado, um abuso, uma traição, espancamento, foi algo forte. Não é uma dívida de 100 denários, talvez seja de 1.000, talvez seja de 1 talento, e você sabe que tem que perdoar, mas você não tem forças para perdoar aquela pessoa. Você quer perdoar, você sabe que você tem que perdoar, você sabe que Deus está esperando você perdoar, mas você não tem forças para isso.
como eu devo proceder, como eu devo fazer, para que eu consiga ter forças, ajuntar forças para perdoar aquela pessoa. Vou dar a chave para você. Marcos capítulo 11, versículo 25. Marcos capítulo 11, versículo 25. Olha o que diz. Marcos 11, 25, olha lá. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, alguma coisa, grande ou pequena, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Parte A do versículo. Quando estiverdes orando. Então, você não tem força para chegar até aquela pessoa e perdoar ou pedir perdão para aquela pessoa, porque tanto faz, né? Ou perdoar ou pedir perdão. Você está nas duas, uma das duas situações ali. E aí o que você começa a fazer então? Pessoalmente, face a face, você não consegue chegar naquela pessoa e perdoar e dar um abraço nela, falar, olha, esquece o que aconteceu, deixa quieto esse negócio, vamos continuar nossa amizade, vamos continuar nosso relacionamento, vamos continuar aqui junto e tal. Você não consegue fazer isso face a face. Ou você errou e você não consegue chegar pessoalmente naquela pessoa e falar, me perdoa. Então, como é que você faz para resolver isso? Tudo começa na oração. Na oração, você não está vendo ninguém, amém? Você está diante de Deus ali. O que você vai fazer na hora da sua oração? Você vai falar, Deus, abençoa aquela pessoa. Abençoa aquela pessoa que me bateu. Abençoa aquela pessoa que me traiu. Abençoa aquela pessoa que está devendo para mim. Abençoa aquela pessoa. Na hora da oração, você vai abençoar aquela pessoa. Você vai pedir para Deus abençoar, para Deus abrir as portas para ela, para Deus cobrir ela com sangue, para Deus transformar a vida daquela pessoa, para que ela não cometa mais nenhum erro na vida dela, como cometeu contra você. Senhor, abençoa aquela pessoa, transforma a vida dela, para que ela não faça mais com outras pessoas o que ela fez comigo. Meu Deus, eu oro para que aquela pessoa seja transformada, abençoada, muda a vida dela. Fala com ela, toca no coração dela. E você começa a abençoar a vida daquela pessoa. Todo dia, na hora da sua oração, você vai orando por aquela pessoa, você vai abençoando aquela pessoa e você vai falando para o Senhor, Senhor, me ajuda a perdoar essa pessoa. Eu quero encontrar essa pessoa e ter força para dar um abraço nela. Eu quero ter força, meu Deus, para quando eu encontrar essa pessoa, no caso ao contrário, eu pedir perdão para ela. Houve um caso comigo, que pastor também é feito de carne e osso, amém? Alguém está vendo duas asas aqui atrás, sim ou não? Pastor é feito de carne e osso. E o pastor é um pouquinho mais complicado porque ele se relaciona com 200, 300, 400, 500, 600 pessoas. Então ele está muito mais suscetível a ficar magoado e chateado do que uma pessoa que se relaciona com menos pessoas. E uma vez, um casal nos chamou para uma reunião e falou um monte para nós. Falou um monte. E ali na hora eu falei, olha, eu não tinha noção do que estava acontecendo, né? Me perdoa por isso e tal. Na mesma hora eu já pedi perdão. Só
que eles meio que não receberam o meu perdão. Embora eu pedi perdão, sem titubear, não precisei orar, não precisei nada. Eu falei, olha, me perdoa, né? Não foi essa a intenção, tal, mas me perdoa. Se eu errei, né? Foram palavras mal colocadas, então me perdoa, em nome de Jesus, tudo, vamos encerrar esse assunto. Só que o assunto não foi encerrado. Aí passou um tempo, eles decidiram sair da igreja. Aí quem ficou bravo fui eu. Aí eu fiquei bravo. Fiquei bravo. E eu fui áspero com eles quando eles vieram para ter essa conversa comigo. E nessa de ter sido áspero com eles, eu acabei o quê? Pecando. Porque ficou um clima horrível entre nós. E eu não conseguia nem olhar na cara daquele casal. A verdade era essa. Eu não conseguia. Uma vez eu passei perto dele, eu fingi que era um homem invisível. Passei assim. Não me deixa bravo não, irmão. Brincadeira. A gente vai aprendendo com essas experiências. Só que eu sabia que eu tinha que pedir perdão, né? Que eu tinha que perdoar a atitude deles de terem saído da igreja, embora eu já tivesse tentado me corrigir perante eles. E queridos, passou um tempo bom, porque eu fiquei cabreiro. Eu fiquei cabreiro. Só que nas minhas orações, o que eu fazia? Abençoava a vida deles. Marcos 11, 25. Abençoava a vida deles. E pedia para Deus, Deus me ajuda. Me ajuda a perdoar, me ajuda a pedir perdão para eles pela minha atitude quando eles quiseram sair da igreja. Me ajuda, meu Deus. E ao mesmo tempo pedindo para Deus abençoar a vida deles. Não foi do dia para a noite, meus amados. Mas um determinado dia, eu fiquei tão incomodado pelo Espírito Santo. Eu fiquei tão incomodado pelo Espírito Santo, que eu falei, é hoje. É hoje. Encontrei com eles num culto lá em Itupeva, na Cristo Salva. Fui até ele e pedi perdão pela minha atitude. E fui até ela e também pedi perdão. Aí, aquele peso, aquela luta espiritual saiu da minha vida. Então, queridos, o primeiro ponto é você querer perdoar. É você querer fazer a coisa certa. O Evangelho, queridos, só vai funcionar na sua vida quando você querer fazer a coisa certa. O que realmente é perdoar? Perdoar é isso, por exemplo, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo... Mateus 5... Mateus 5:43. O que é perdoar? Perdoar é isso aqui, ó. Mateus 5:43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Olha o 46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Perdoar é isso aqui, queridos. Romanos, capítulo 12, versículo 17. O que é perdoar? 12:17. Romanos 12:17 diz assim:
Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aqui quando fala dai lugar à ira de Deus. Não é lugar à sua ira. Você tem que deixar Deus resolver o negócio. A tua parte qual que é? A tua parte é essa. Pagar o mal com o bem. Né? Seu inimigo tem fome, dá de comer. Está com sede, dá de beber. Isso é o perdão. Então, meus amados, quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo nos ajuda, no curto prazo ou no longo prazo. Mas o que você tem que ter em mente? O querer fazer a coisa certa. Porque se você se acomodar com o seu rancor, se você se acomodar com a sua mágoa, se você simplesmente falar assim, não, ele não merece o meu perdão. O perdão é para quem merece ou para quem não merece? O perdão é para quem não merece. Você merecia o perdão de Deus, sim ou não? Quem é bonzinho aqui o suficiente para merecer o perdão de Deus? Ninguém. Mas Deus os perdoou. E como nós lemos em Colossenses 3,12, né, Efésios 4,32, assim como Deus perdoou, perdoai vós também. Perdoai vós também. Então, querido, nem sempre nós temos aquela força, né, para chegar para a pessoa e falar, olha, eu te perdoo, deixa quieto esse negócio, vamos esquecer esse assunto, está liberado. Ou nem sempre nós temos força, olha, me perdoa, eu realmente agi errado com você, e eu peço que você me perdoe e tal. Mas, na hora da oração, você começa a amadurecer esse pensamento, essa atitude, dizendo para Deus, Deus, eu quero perdoar aquela pessoa. Deus, eu perdoo aquela pessoa em nome de Jesus. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe aquela pessoa, que o Senhor guarde, que o Senhor livre do mal. Vai fazendo isso, vai orando, vai desenvolvendo, você vai gerar, né, como uma mulher gera um filho, você vai gerar esse perdão nos seus momentos de oração. E vai chegar uma hora que as dores de parto vão ser tão fortes que você vai o quê? Dar à luz o quê? Ao perdão. O que é dar a luz ao perdão? É o perdão realmente se concretizar, não só na esfera espiritual, mas também na esfera material da nossa existência. Amém, queridos? Uma dúvida que veio na minha mente, mas depois o Espírito Santo deu uma clareada. Porque diz aqui assim, ó, voltando para a parábola, Mateus capítulo 18. Aqui diz assim, ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão, até que se saldasse a dívida. Ou seja, aquela pessoa que pediu perdão, mas não recebeu o perdão, ela acabou sendo o quê? Presa. Ela ficou presa. Agora eu pergunto para você, essa pessoa vai ficar presa para sempre, sim ou não? Olha que complicação. Mateus 18, 30. Olha lá.
Ele, entretanto, não quis, antes indo, se lançou na prisão, até que saudasse a dívida. A pessoa que pediu perdão não recebeu. Então ele foi o quê? Ele foi preso. A pergunta é, aquela pessoa, nós temos o poder de prender alguém por falta de perdão? Olha que complicado esse negócio. Queridos, no versículo 31 diz assim: vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar a seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos, aos atormentadores, aquilo que eu falei, a presença maligna, até que ele pagasse toda a dívida. Então, o Senhor, o grande rei, ele ficou sabendo do que aconteceu. Ficou sabendo do que aconteceu. Ele soube que o outro homem que devia muito pouco pediu perdão, e aquele que devia uma fortuna não perdoou, e ele pegou e puniu aquele que não perdoou. Mas e aquele que não recebeu o perdão, vai ficar preso o resto da vida? A resposta é não, meus amados. A resposta é não. Porque na questão do perdão entra o quê? A transferência de responsabilidade. Porque a partir do momento que eu errei e que eu peço perdão para aquela pessoa, com o coração arrependido, como diz o texto aqui no versículo 35, 18, 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um seu irmão. Então, no reino de Deus, meus amados, tudo tem que acontecer no íntimo do coração. Da boca para fora é Mateus capítulo 7 lá. Né? Muitos me dirão naquele dia: mas Senhor, Senhor, em teu nome e tal, apartai-vos em mim, vós que praticais. Não é da boca para fora, é do íntimo. Então, se do íntimo do coração você pediu perdão de verdade, arrependido, e aquela pessoa não te perdoou, você transferiu a responsabilidade para ela. E assim como o Senhor ficou sabendo de tudo o que aconteceu, Deus está vendo tudo o que está acontecendo entre eu e o meu credor. Deus está vendo que eu me arrependi de coração e que eu estou pedindo perdão. Se a pessoa nega o perdão dela para mim, aconteceu o quê? A transferência de responsabilidade. Eu estou livre. Eu me arrependi, eu pedi perdão e transferi agora a responsabilidade para aquela pessoa o quê? Liberar o perdão para mim. Se a pessoa não libera o perdão para mim, quem vai ficar presa é ela e não eu. Vocês estão entendendo? É que nem aconteceu com o cara aqui, ó. Ele não liberou perdão para a pessoa. O que o rei fez? Prendeu ele. Mas com certeza, não está aqui na parábola, o rei ficou sabendo que o outro estava preso, foi lá e libertou ele. 100 denários só. Então, meus amados, algumas pessoas, elas às vezes entram em cadeias espirituais por falta do entendimento da palavra. E ela pensa assim: aquela pessoa não me perdoou, então eu estou preso, eu estou amarrado com a vida dela porque ela não me perdoou. Negativo. Você não está amarrado com aquela pessoa. Se você realmente pediu perdão de verdade, com coração contrito, você transferiu a responsabilidade. Mas você não está mais preso àquela pessoa.
mesmo que aquela pessoa não te perdoe. No reino do Espírito, você já foi liberado por Deus. Você já foi perdoado e você já tem o perdão de Deus para a sua vida. E a mesma coisa, né, é de liberar perdão. Mesma coisa. Você libera o perdão para aquela pessoa, mas aquela pessoa, sei lá, ela acha, né, ela continua, ela fica... Já é uma situação mais complicadinha, mas isso é mais difícil de acontecer. Na maioria das vezes o que acontece é isso. A pessoa pede perdão e às vezes a pessoa não libera perdão. Ah, eu vou ficar preso, eu vou ficar amarrado na vida daquela pessoa porque ela não me perdoou. Não, você está livre para viver a sua vida. Porque o perdão de Deus já está sobre a sua vida. Porque você se arrependeu profundamente. E cabe a nós, meus amados, ter essa graça, né, de perdoar. Porque se você não perdoar, é o que está acontecendo aqui na Bíblia, né? Servo malvado, versículo 32. Perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como eu também me compadeci de ti? Queridos, não existe dívida grande, dívida pequena entre nós. Mas em relação a Deus, não, é tudo irrelevante, é tudo minúsculo. Então não importa o tamanho da ferida, tem que perdoar. Tem que perdoar, assim como Deus nos perdoou. E lembre-se que assim como você foi ferido, você também feriu outras pessoas. É como eu disse, na nossa vida aqui na Terra, é muito fácil da gente ferir outras pessoas e muito fácil da gente ser ferido por outras pessoas. Porque nós somos pessoas almáticas, nós somos carnais, carregados de sentimentos. Então você fala, aquela pessoa me feriu, mas você também fere outras pessoas. Aquela pessoa magoou, mas você também já magoou outras pessoas. Não tem inocente aqui no nosso meio. Então o que nós temos que fazer? Tem alguém melhor do que o outro aqui? Não, tem que perdoar, meu irmão. Você tem que perdoar. E conforme for a nossa vida, nós sempre temos alguém para perdoar. Sempre, 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 sempre. Agora, encerrando já, existe uma coisa muito importante que nós podemos praticar para não ficar se magoando e se ferindo constantemente. Sabia disso? Porque existem pessoas, meus amados. Já viu aquela história do porco-espinho? O porco-espinho, qualquer um que tentar se aproximar dele sempre vai o quê? Se machucar. E tem pessoas, me perdoe por falar isso, mas tem pessoas dentro da igreja, fora da igreja, que é que nem porco-espinho. Tem pessoas no trabalho que é que nem porco-espinho. Então, ao invés de você se magoar, ao invés de você ficar ressentido, ao invés de você ficar triste, o que você tem que fazer? Você tem que olhar e entender e dizer, não, é um porco-espinho, não tem jeito. O máximo que eu posso fazer é orar a Deus para Deus arrancar todos aqueles espinhos dele. Mas é um porco-espinho. Tem pessoas que a gente tem que aprender a conviver com elas. Você sabe que uma hora ou outra ela vai dar aquela sapatada, você sabe que uma hora ou outra ela vai dar aquela palavra atravessada, aquela resposta atravessada, e ao invés de você ficar, como diz o Carlão aqui, todo mimimi, o que você tem que fazer? Você releva, você fala, não, essa pessoa é desse jeito mesmo. É boca aberta, é linguarudo, é grosso, é tosco, né? É meio insensível mesmo, pavio curto.
Porque senão você toda hora... Nem aqueles Fusca com a bateria fraca. Nunca, não vai. Dá partida, mas não vai. Tá sempre, né? Então, existem pessoas, meus amados, que você tem que entender que é uma pessoa tipo porco-espinho. É uma pessoa problemática, é uma pessoa que tem que ser curada por Deus ainda, que tem que ser tratada por Deus ainda. Então você não vai ficar toda hora com ressentimento com aquela pessoa. Você já releva, você fala, isso daí é desse jeito mesmo, tal. Passa uma borracha e no outro dia trata como se nada tivesse acontecido. Porque senão toda hora você vai ter que ficar naquela, tem que me pedir perdão, tem que me pedir perdão, eu tenho que perdoar, tem que me pedir perdão, eu tenho que perdoar. Isso não é vida. Está entendendo? Isso não é vida. Então, essa questão do perdão, que envolve o relacionamento, entra na sabedoria de você se relacionar com as pessoas. Sabedoria. Você tem que ser meio que um psicólogo. E conforme você vai convivendo com aquela pessoa, você traça o perfil daquela pessoa. Boa parte de vocês aqui eu já tracei um perfil. Eu já tracei o perfil do Steiner, do Vitor, do Carlão, já tracei o perfil do Carlão, do Glauco, da Beth, então já faz 1000 anos que eu tracei o perfil deles. Da maioria das pessoas aqui que eu conheço mais de perto, eu já tracei um perfil. E eu sei como é que eu trato cada um, já sei como é que eu trato o Fábio, a Rita. Eu não posso tratar o Fábio e a Rita do mesmo jeito que eu trato o Carlos. Eu não posso tratar o Carlos do jeito que eu trato o Glauco. Eu não posso, eu trato cada um diferente. Porque eu já tracei o perfil de cada um. Da Bispa Danda, então, faz 29 anos que eu estou traçando o perfil dela. Porque quando você traça o perfil da pessoa e você entende o comportamento daquela pessoa, a convivência fica mais fácil. E vai gerar menos atrito. Menos atrito. Tem pessoa no ministério que eu já chego com os 2 pés no peito. Tá! Tem pessoas que eu falo, meu irmão, sabe aquela situação? Então, eu acho que, né? Tá entendendo? Que eu vou mais leve. Tem pessoas que eu brinco, conto piada, fico zoando com a roupa, fico zoando. Tem pessoas que eu já não faço isso, que ela pode se ofender. E eu sei que ela pode se ofender, então eu já fico na minha. Vocês estão me entendendo? Quando nós adquirimos essa sabedoria para se relacionar com as pessoas, essa questão do perdão, de liberar perdão, de pedir perdão, essa coisa toda, ela vai diminuir na nossa vida. E quando isso diminui na nossa vida, queridos, é um peso a menos para carregar. Porque eu vou falar uma coisa para você, é horrível você saber que tem que perdoar e não ter força para perdoar. Saber que tem que pedir perdão e não ter força para pedir perdão. É horrível. Então o melhor é aprender a conviver com as pessoas para evitar esse sofrimento. Com certeza, muitos de vocês aqui talvez precisem pedir perdão ou talvez precisem liberar perdão. Não foi à toa que Deus deu essa palavra. Então vamos ficar de pé agora em nome de Jesus. Aleluia! Vamos ficar de pé agora em nome de Jesus. Esse louvor vai ministrar esse cântico aí para acabar, para encerrarmos esse culto. E talvez você esteja vivendo essa situação. Você não tem força para pedir perdão ou para liberar perdão. Então você vai praticar essa chave espiritual que eu passei para você nessa manhã. Você vai começar a gerar esse perdão dentro de você. Você vai começar a trazer vida para esse perdão dentro de você.
De que forma? Orando por essa pessoa. Você vai orar por ela. Você vai interceder por ela. Você vai falar para Deus: Deus, eu não tenho força, mas eu quero. E eu oro para que o Senhor abençoe essa pessoa. Eu oro para que o Senhor derrame poder sobre a vida dela, que o Senhor abra as portas para ela, e que o Senhor me ajude, meu Deus, a perdoar, a dar um abraço, a pedir perdão. Eu não preciso entrar mais em detalhes aqui, você já entendeu o que o Espírito Santo está ministrando aqui nessa manhã. O filho, a princípio, não quis perdoar o pai. Ele disse: só Deus pode te perdoar. Mas não é assim que funciona no reino dos céus. O perdão, antes de acontecer no céu, ele tem que acontecer aqui na terra. Ora manara baixandara mandara canterebarás. Busque a Deus nesse momento. Ore por essa pessoa. Já vai gerando esse perdão, já vai perdoando essa pessoa na oração. Aleluia. Ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto. Fecha o olho e ora. Peça a música. Fecha o olho e ora. Não olha aqui pra mim, não. Não olha pro louvor, não. Fecha o olho aí e ora, em nome de Jesus. Curva sua cabeça. Fala com Deus. Eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Aleluia. 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 Continue com os olhos fechados. Aleluia. Há pessoas aqui em nosso meio que o sentimento
de culpa é tão grande que não é a questão de outra pessoa perdoá-la, mas é ela mesma não consegue se perdoar. Ela mesma carrega o fardo da culpa, do pecado, e ela não consegue se perdoar, não consegue perdoar a si mesma. Mas a graça de Deus foi manifesta a todos os homens, trazendo salvação. Se você realmente está arrependido do que fez, o Senhor te perdoa nesta manhã. O Senhor te purifica nesta manhã. Se tão somente você abrir o seu coração e confessar a Deus: Senhor, eu tenho errado. Senhor, eu tenho falhado. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua misericórdia sobre a minha vida. Deus, como eu disse no culto passado, ou melhor, retrasado, existem certas coisas que são impossíveis até para Deus. E é impossível Deus não perdoar um pecador arrependido. Se você quer começar a trilhar esse caminho de graça, de misericórdia, de perdão, de restauração, você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Porque aquela dívida enorme que eu disse aqui, ela ainda permanece na sua vida. E você não vai conseguir pagá-la através das boas obras, através de nada que você faça nesse mundo. Só existe uma forma dessa dívida impagável sair da tua vida, ser paga, totalmente quitada. É você entregando a sua vida a Jesus, entregando a sua vida ao Senhor. E você nessa manhã diz: pastor, ore por mim. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero começar a trilhar esse caminho tão lindo, tão maravilhoso, de graça, de misericórdia, de perdão. E eu sei que tudo começa eu sendo perdoado por Ti, meu Deus. Por isso, nessa manhã eu resolvo, eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo. Eu tenho conhecido as minhas falhas. Eu tenho conhecido que o meu pecado sempre está diante de mim. E eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero receber o amor, eu quero receber o perdão, eu quero receber a graça de Deus, eu quero começar de novo. Mas não sozinho, eu quero começar de novo com Jesus. Se você do fundo do seu coração, com sinceridade, deseja isso, levante bem alto a sua mão para o céu. Você estará dizendo: Senhor, eis-me aqui. E eu reconheço que eu preciso de Ti. Preciso de Ti para receber o perdão, preciso de Ti para liberar perdão. Eu preciso de Ti para nascer de novo, Senhor. Eu quero trilhar esse novo caminho. Eu quero percorrer essa nova estrada na minha vida, mas não sozinho, de mãos dadas com o Senhor.
Se você deseja isso do fundo do seu coração, levante bem alto a sua mão. Levante bem alto a sua mão para Jesus, para o Senhor. Amém? 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 Glória a Deus. Louvado seja o nome. Pode abrir os seus olhos. Queridos, essa palavra é uma palavra que não tem como você falar assim, ai, que palavra boa que o pastor trouxe domingo. Não. É uma palavra que ela só vai ter valor se você começar a praticar. Amém? Talvez o Espírito Santo já te encheu de tal forma que você vai sair daqui pronto para liberar perdão ou para pedir perdão. Ou talvez você deu o primeiro passo para começar a gerar esse perdão, né? Essa liberação dentro de você, para que logo você realmente possa perdoar na prática de verdade. Mas não se deixe, não se permita se acomodar nessa situação. Porque no final da parábola, a Bíblia diz que o rei entregou aquele homem aos atormentadores. Quem é que atormenta a vida do ser humano? Os demônios. Então, esse sofrimento, ele começa aqui na terra e pode terminar, e pode perpetuar pela eternidade. A questão do perdão, meus amados, é algo tão importante, que até mesmo a nossa salvação, a nossa vida interna, a nossa vida eterna, ela está em jogo. Não retenha o perdão de Deus no céu. Você sempre vai precisar do perdão de Deus aqui na terra. E para que você tenha o perdão de Deus aqui na terra, você não pode reter o seu perdão aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.